A graça e a paz, que bom estarmos juntos mais uma vez, junto com vocês todos os dias, trazendo para você o melhor da informação. Você já está inscrito no nosso canal? Ah, ancião, ainda não. Então inscreva-se. Tem alguns irmãos que às vezes têm um pouco de receio, eles acham que os anciãos da congregação vão saber que eles estão inscritos. Gente, coloca uma coisa na sua cabeça. Em primeiro lugar, você não deve nada para ancião. Em segundo lugar, você pode abrir um novo e-mail, tá? Do Gmail, e aí você vai ter uma nova conta e participar com a gente aqui, tá legal? Onde você possa colocar, por exemplo, o seu sobrenome apenas, né? Talvez um apelido que você tenha, e aí você vai poder participar, tá bom? Eu quero também lembrar a todos vocês que nós estamos indo rumo aos 25 mil inscritos. E quem compartilhar esse vídeo, olha só que promoção legal. Quem compartilhar esse vídeo em grupos, com amigos e pedir para se inscrever no nosso canal, eu vou dar para vocês 3 livros históricos lá do tempo do início da igreja, onde vocês vão começar a conhecer algumas coisas. Eu tenho uma coleção completa. Eu vou começar dando os 3 primeiros, onde você vai poder começar a ler, entender. Você vai verificar que essa história de Charles Taze Russell não existe, não tem nada a ver. Então vamos deixar combinado assim? Eu ajudo você e você me ajuda. Você deixa o seu like e compartilha. E aí o que eu faço, ancião, para você saber que eu compartilho? Não tem problema, você manda para mim a palavra história para o WhatsApp 19 989 905 206. E aí para os seus amigos você fala assim, olha, eu ganhei 3 livros quando eu indiquei esse canal, 3 e-books. Você quer que eu mande para você também? E aí você pode mandar para ele, tá bom? Vamos lá, pessoal, nós estamos trabalhando, eu acredito que hoje a gente termina, né? Eu levantei 16 pontos históricos e bíblicos. Se você não assistiu ao vídeo anterior, então você pode dar uma verificadinha aí que você vai encontrar. Hoje eu vou falar sobre os pontos históricos, que praticamente são heresias desenvolvidas pela Torá, tá? Então você vai aprender um pouco mais agora sobre este assunto. Eu quero agradecer a todos os irmãos que já estão chegando. Uma boa noite, Mona Lisa, Leila, Eric Reis Azevedo, Teuci, Albaniza, irmã Vera, irmão Jorge Praia e outros que já estão chegando aí. Às vezes chega para mim com um pouquinho de atraso, pessoal. Por isso que você fala, ué, eu comentei, meu nome não está aí ainda. Daqui a pouquinho, no final, eu dou um abraço para todo mundo. Vamos lá, vamos pegar esse ponto, então, que está no livro Testemunhas de Jeová, Proclamadores de um Falso Evangelho. Não podemos esquecer, está lá na livraria Testemunhas de Jeová, Proclamadores de um Falso Evangelho. Tá? Então você pode adquirir lá na nossa livraria, tá bom? Dispensa ficar fazendo apresentação, porque todo mundo já conhece, já sabe o endereço. O endereço aparece aí, o Valdeci está sempre colocando. Então o primeiro ponto que eu trabalhei com eles aí foi o seguinte: a ressurreição dos cristãos ungidos ocorreu em 1918. Olha só que interessante. A Bíblia é clara que lá nos dias de Paulo, alguns já estavam causando confusão e dificuldades aos irmãos com pensamentos semelhantes a estes, apresentados pela organização. E Paulo disse claramente que isto era um desvio da verdade. Aí eu cito 2 Timóteo 2:16 ao 17. Como podemos ver, a palavra de Deus alertou contra aqueles que ensinavam a ressurreição antes do tempo. Isto sim é apostasia.
faltaria tempo para analisar e alistar outros textos. Peço-lhes que meditem nestes textos sem as acrobacias feitas pela organização, mas com a ajuda do Espírito de Deus e com a mente voltada para as palavras de Paulo aos Gálatas. Mesmo que nós, os apóstolos, ou um anjo dos céus, vos anuncie outro evangelho, além deste que recebemos de Cristo, seja amaldiçoado. Em base bíblica, paro por aqui. Embora pudesse falar de muitos outros desvios apóstatas da organização. Agora passo a falar de história, pois esta, junto com o tempo, tem sido o melhor juiz das religiões, e provando que a organização tem realmente sim sido apóstata. Então, notem que aí eu estava terminando o último ponto onde nós colocamos para eles 8 pontos bíblicos que eles não tiveram respostas. Era muito interessante que todos os anciãos ficavam calados. Apenas o presidente da comissão se manifestava e me fazia perguntas. E as minhas perguntas que eu recebia deles, eu dava-lhes as respostas que estavam na carta. E eles não conseguiam responder de maneira nenhuma. Aí eu passei a trabalhar os pontos históricos, tudo com base na revista Sentinela. Gente, e tudo isso que eu trabalhei aqui, você encontra no livro Testemunhas de Jeová, Proclamadores de um Falso Evangelho, tá? Então vamos ao primeiro ponto. A organização ensina que foi escolhida por Cristo em 1919 como a única que estava livre dos ensinos babilônicos. Porém, como pode ser visto, até 1928, ela admite que acreditava que a pirâmide de Gizé era um testemunho de Deus. Mas, conforme a revista Sentinela admite, a mesma continha símbolos demoníacos e signos de astrologia. A tabela mostrada no livro Proclamadores, olha aqui eu citando a página 161 e página 162, feita por Russell, baseou-se totalmente nesta pirâmide. Porém, a organização não é honesta ao falar dos assuntos. Simplesmente diz que esta tabela foi usada por muitos anos como base para discursos na Sentinela de 1/1/2000, na página 9. Então basta você anotar e considerar o que eu estou falando. Eles entendiam que a grande pirâmide de Gizé era a Bíblia de pedra. Era assim que eles trabalhavam. Olha só que interessante isso, né? Russell desenvolveu o chamado Plano Divino das Épocas, ou das Eras, que está aí no livro Proclamadores. Se você tem, você pode abrir na página 161 e 162 e você vai ver, baseado na grande pirâmide. Inclusive tem lá o desenho da pirâmide, pessoal. Quer dizer, só não entende isso aí quem não quer. Esse é o primeiro ponto histórico que eles também engoliram a seco. Não tiveram respostas. Depois, eu me detenho no segundo ponto. Por que as normas da organização referente ao serviço militar e ao serviço alternativo duraram por tanto tempo, enquanto muitos irmãos sofreram encarceramento e até mesmo a morte, vindo esta norma a ser revogada somente na publicação de A Sentinela de 1996.
Quem é o responsável pelas mortes e injustiças causadas? Deus ou os homens em posição de autoridade? Que aqui no caso é o corpo governante. Não me digam que a organização é perfeita, mas os irmãos são imperfeitos, pois quem toma as decisões em nome da organização é o corpo governante a quem se restringe a própria organização. Para você que não está muito a par, eu recomendo o livro de Raymond France, Crise de Consciência, que pode ser comprado lá com o Cid Miranda, ou também já está na internet e alguns irmãos baixam. Você vai ver ali no capítulo Critérios Duplos, onde eles tratam essa questão do serviço militar alternativo. Depois que um monte de gente morreu, depois que um monte de gente perdeu tempo, eles vão e mudam a regra. Aí eles dizem que é Jeová que deu uma nova luz, né? As mãos do corpo governante estão manchadas de sangue, muito mais do que as mãos dos clérigos da cristandade. Porque o corpo governante, nas suas falas, o que eles falam é lei e as pessoas cumprem aquilo que eles falam. Diferentemente dos clérigos da cristandade, que ninguém obedece se não quiser. Na organização, você tem que obedecer. E eu continuei dentro desse próprio ponto. Conforme 2 Coríntios 10:5, os pensamentos dos cristãos devem ser levados ao cativeiro para obedecer a Cristo, não a homens ou uma organização. Porém, o conceito ensinado é que tudo que vem da organização é como se fosse a voz do próprio Deus. Me parece que neste conceito a palavra organização possui uma imagem própria, substituindo a Cristo. Mas os irmãos não se dão conta que são cativos deste conceito. Acham que estão servindo a Deus. Creio que as ações da organização durante a história têm ofuscado a imagem de Cristo, pois toda a ênfase é dada à organização, como instrumento escolhido por Deus para salvar o homem. Pergunto: como pode Deus usar um instrumento que tem causado tantos sofrimentos àqueles que discordam dos seus conceitos? Ponto 3, agora. A quem cabe a culpa de sangue de 1968 até 1980, período no qual os transplantes de órgãos foram considerados canibalismo pela organização? A Sentinela de 1/6 de 68, a Despertai 8/12 de 68, tinham tais normas, onde se considerava canibalismo. 12 anos depois, a Sentinela de 1/9 de 80 diz que esta é uma decisão pessoal. Então a minha pergunta é: quem foi ou quem foram os responsáveis pela morte daquela pessoa que ficou sem um rim, daquela pessoa que ficou sem um outro órgão que poderia ter sido transplantado, mas que a organização não permitia? De quem foi a culpa? Do corpo governante, que tem as suas mãos manchadas de sangue. As mãos do corpo governante estão cheias de sangue, inocentes, pelas suas doutrinas que posteriormente vão sendo consideradas como novas luzes. Ponto 4. A profecia sobre a geração de 1914. Pessoalmente, me recordo que alimentei e ensinei outros sobre isso, pois o meu tempo remonta às declarações que eram tidas como de Deus e Cristo nos livros de estudo para o público, como, por exemplo, o livro Verdade, página 95, para quem tem, pode consultar, e o livro Poderá Viver para Sempre, página 100
Vejam, pessoal, que aqui a gente não tem nada de apostasia. A gente coloca a matéria, dá a fonte, e é uma obrigação de cada pessoa que é testemunha de Jeová fazer a pesquisa, não é? Parar o vídeo, pegar a revista, escutar de novo, anotar e depois ir lá ver se o que eu estou falando é mentira ou é verdade. Na revista Despertai, de 1969, a organização atribuiu a Cristo a declaração de que o fim viria antes da extinção da geração de 1914. O mesmo o fez na revista Sentinela por muitas vezes. Quando comparamos a contracapa da revista Despertai até outubro de 1995, vemos a diferença, pois o fim não era tão óbvio em relação à geração. Depois desta data, em qualquer edição de Despertai, é possível notar que uma descrença em relação à geração já se tornava evidente. Você pode comparar a revista Despertai, de 22/4 de 1969, com a revista A Sentinela, 15/1 de 1973. E aí eu faço uma pergunta: o que gerou tal mudança? Foi a chamada nova luz ou o envelhecimento da geração, a qual não pôde mais ser sustentada? Vejam que esta carta eu escrevi em 2007, quando a geração de 1914, quem nasceu em 1914, estava com 94 anos. Hoje não existe nem pó mais de quem nasceu em 1914. E nós sabemos que, segundo eles, a doutrina não era para quem nasceu, era para quem já tinha entendimento dos fatores que estavam ocorrendo durante o momento da Primeira Guerra Mundial. Então, como a doutrina faliu, eles colocaram uma nova luz. No tempo que eu escrevi, ainda não tinha a nova luz da geração sobreposta, que foi colocada posteriormente. Ponto 5. A abertura da chamada celestial desde 1935. Desde quando podem os homens, baseado nas suas interpretações humanas, estabelecer datas para Deus de abrir ou fechar esta chamada? O que gerou este novo entendimento? Foi a nova luz ou foi o fato que agora o corpo governante já não resta nele ninguém que se batizou antes de 1935? Aí eu cito a Sentinela, 1º de maio de 2007. Então isso aqui também é um detalhe muito interessante. Vocês percebem, gente? É história. Um povo que não conhece a sua história está fadado a cometer os mesmos erros. Eles diziam que só era ungido quem tinha sido batizado até 1935. Esse pessoal também morreu. Acabou. Não tem mais. Então eles tiveram que ter um novo entendimento. Abriram a chamada celestial. Disseram que houve um erro ali, né? Por quê? Porque os atuais membros do corpo governante, em 1935, tem deles que não tinha nem nascido. Então é necessário mudar, senão fica um disparate muito grande. E aí eles dizem que isso é uma nova luz. E é interessante notarmos também que, por exemplo, na década de 80, quando esse pessoal estava vivo, o Ministério do Reino, que no tempo era chamado Serviço do Reino, ele continha, né, o número dos pseudo-ungidos sempre, a cada edição, né, ou a cada 3 meses, não lembro. E havia um discurso óbvio que conforme diminuísse o número de ungidos, mais rápido a grande destruição estaria chegando. Olha que profecia furada. E como dizia o Saraiva do Chico Anísio, eu acredito. Pois é, muitos de vocês
acreditar. Sexto ponto que eu vou levantando para eles. Vejam, eu levantei 8 pontos bíblicos e 8 pontos históricos. Tá? Então vamos lá para o sexto ponto. O caso do México. Muitos desconhecem que a organização, por mais de 4 décadas, 40 anos, sustentou no México um status de organização cultural, negando a Jeová e negando a Jesus, onde os irmãos não usavam a Bíblia de porta em porta, negavam a palavra de Deus e não cantavam ou oravam nas reuniões, negavam a adoração. Tudo isto por quê? Para não abrir mãos das propriedades que, segundo as leis mexicanas, deviam pertencer à custódia do governo. O que é isso? Você poderia ter um usufruto da propriedade, mas a propriedade não era sua. Esta era a lei que prevalecia no México, se você fosse religioso. Então, para que eles pudessem ter as propriedades, eles diziam que eles eram uma organização cultural. Negavam os cânticos, negavam a oração, negavam a Bíblia, tinham outro linguajar lá dentro do México. E aí eu pergunto, né? Tudo isso para não abrir mão das propriedades que, segundo as leis mexicanas, deviam pertencer à custódia do governo, se a organização fosse religiosa. Mas quem conhece este verdadeiro motivo? A sentinela fala desta mudança, porém, o que ela não faz é dizer a verdade sobre a real situação. Mostra um quadro tão enganoso quanto a própria situação. Que diferença do servo de Deus, Daniel, em capítulo 6, versículo de 1 a 11 do seu livro, que não suportou ficar sem orar, pois a oração faz parte da adoração. Neste caso, essa farsa da sociedade torre de vigia mostrou maior valor aos bens materiais do que a sua própria adoração a Deus. E isso você pode conferir na sentinela de 1º de janeiro de 1990. Ali tem um quadro enganoso, os irmãos chorando, agora eles podiam usar a Bíblia. Não, é porque agora a lei da custódia do governo sobre propriedades religiosas havia sido revogada. Então eles tomaram conta dos seus bens materiais. Uma vez que eles tomaram conta dos seus bens materiais, agora eles passaram a orar, passaram a usar a Bíblia e assim sucessivamente, né? Típico de torre de vigia. E para quem não conhece, né, acha que isto é apostasia. 607 como data da queda de Jerusalém, né? Então aqui eu explico nesta situação que 607 simplesmente é uma data inventada, uma data para se costurar 1914, quando, na verdade, todos os documentos seculares apontam nesta data para o ano de 586 ou 587. Tá legal? Então, estão aí os pontos que a gente trabalhou de modo histórico. Bom, pessoal, o resultado não precisa nem dizer, né? Eles não tiveram uma palavra sequer. Foi muito interessante porque depois de mais ou menos 6 reuniões, 6 meses nesse debate, um dos anciãos me chamou e aí ele disse assim: olha, ô Edson, você está sendo desassociado. E aí eu perguntei para ele por que eu estava sendo desassociado, né? Porque afinal de contas eu precisava saber por que eu estava sendo desassociado. E aí ele disse para mim: olha, essa é uma questão entre você e Jeová. Você deve orar a Jeová e saber. Ah, mas não são vocês que estão me desassociando? Não, na verdade, quem te desassociou foi Betel. Nós não te desassociamos. Então, você não tem como continuar entre nós diante de tantas coisas que você citou
aqui na sua casa. Então, eu achei interessante, né? Porque eles próprios não conseguiram expor a verdade, não conseguiram expor a verdade para mim, e ao mesmo tempo eles não conseguiram de maneira nenhuma me desassociar sobriamente. Tiveram que pedir a bênção de Betel para que eu fosse desassociado. Então essa foi a minha história, está aí em 3 partes de como eu deixei a organização. O livro Proclamadores de um Falso Evangelho, como e-book, lá na nossa livraria, edsonreis.com. Roda a vinheta, Valdeci. Obrigado. Você vai encontrar, então, esse livro e eu tenho certeza que você vai ler uma história. E outra, eu vou começar a considerar ele aqui, sempre na primeira parte, eu vou trazer alguns pontos, que é muito interessante, gente. Esse material é um material fantástico, que vale a pena ser reprisado, ser revisto. Eu não vou fazer uma espécie de audiobook, mas eu vou trazer o livro, vou explicando os termos, mostrando a base, para que se comprove que aquilo que nós escrevemos é realmente a verdade sobre, abre aspas, a outra verdade, se é que existem duas. Não é verdade? Eu quero lembrar você da nossa associação. Sozinho você não vai chegar em lugar nenhum, tenha certeza disso. A nossa associação oferece ajuda psicológica, orientação jurídica, orientação espiritual, grupos de desintoxicação, seguro de vida. Você concorre a R$10.000 todo mês. Então, vem com a gente, tá aí o telefone da Leila, ela vai passar para uma das nossas consultoras, vai conversar com você e você vai ter um conhecimento muito maior sobre a associação, tá bom? Antes da gente partir para o próximo vídeo, deixa eu mandar um abraço aqui para o nosso pessoal, nossa irmã Nelly Furtado, Juraci Vieira, a Selma Almendra, a Rogéria Diniz, a Sulamita Sula, quem mais? A Artes Li também está com a gente, Natan Almir Cariri, a Mona Lisa, a Leila, o Eric, que eu já falei, a nossa irmã Delci, quem mais? Muita gente boa, o Tarcísio Lamarque, o Lincoln Ismério, a nossa irmã Nilsa, o Cláudio Rodrigues, o Jefferson de Campos, né? Todo esse pessoal aqui, e tem mais gente, calma lá, não acabou não, pessoal, não acabou não, tem muito mais gente aí junto conosco aqui na nossa live. Então vem com a gente aí, que eu tenho certeza que vai ser bênção. Olha só, nosso irmão Edson Pereira, a Bárbara Alves, a Elaine, a Mona Lisa e a Leila eu já citei, nossa irmã Rita Ferreira, quem mais? O audiobook, o livro Cristo de Consciência, também está aí com a gente. É muita gente boa. Se por acaso eu não citei o seu nome, dá uma verificadinha aí se você está inscrito no canal, porque às vezes você não está inscrito no canal e acaba o YouTube não promovendo o seu comentário. Então dá uma verificadinha no seu telefone, veja se está lá escrito inscrever-se, né? Se tiver, você se inscreve de novo. Vamos rumo aos 24.000, aos 25.000. Se você compartilhar esse vídeo, ajudar outras pessoas, e você vai ganhar 3 livros, tá? Da história da igreja, desde a morte de João para cá. Você vai começar a aprender, fazer as continhas. O Charles Taze Russell nunca foi nada. Então, vale muito a pena. Compartilhe e mande para mim. 19 989 905 206, tá bom? Mande a palavra história. Eu tô voltando com outro